Aí eu acho melhor gravar no seu computador. Todo mundo pode dar um ok, assim, né? Porque aí got it, né? Acho que daí... Ou melhor, né? Todo mundo, tudo bem a gente gravar, né? Tá tudo ok? Beleza. Bom, eu começo com uma pergunta, né? Na verdade... Ah, fala, Lídia! Por favor. Será que ela levantou sem querer? Ah, não, acho que não. Pode falar, Lídia. Lídia, se você estiver falando, eu não te escuto. Pera. Lídia? Às vezes o Zoom dá uma trollada na gente, né? Lídia, você escuta a gente? Tá baixo, será? Lídia, a gente não tá conseguindo te escutar. É como se tivesse alguma obstrução na captação de som. Ou ela não soubesse o que está acontecendo ali. Ela sabe o que está acontecendo? Não sei. Talvez ela esteja... Talvez... Acho que ela sabe porque ela está mutando e desmutando o fone de ouvido, né? Vocês já fizeram colagem alguma vez? Vai ser minha primeira, viu, Berê? Falar. Você sabe o que é colagem, assim, né? O que vocês acham que é colagem? Pedro tá assim, né? Não, mas o que é isso, assim? Não sei o que é colagem. O que pode ser? O que vem na mente de vocês com essa palavra? Em composição. Boa, Tadeu, gostei. O que você pensa, Pedro? Talvez você nunca fez colagem, mas sei lá. Deve ser alguma coisa relacionada a vários pedaços de várias coisas juntas, né? Um toca um pouquinho aqui, então toca um pouquinho lá. Não sei se é relacionado à música ou à arte. A gente vê, tipo, sei lá, eu lembro de umas colagens em relação a, tipo, imagens também, várias imagens diferentes fazendo o mesmo sentido. Deve ser alguma coisa relacionada a isso. Sim, colagem pode ser muita coisa, né? Ainda mais o nosso brasileirês, assim, se a gente vai falar colagem, o nosso próprio mosaico aqui da tela é uma colagem, né? Estamos cada um num canto, cada um numa vivência e estamos aqui junto, né? E aí, se a gente vai pensar a poética da colagem, por exemplo, e aí às vezes é até usado no francês collage, assim, junção de fragmentos que eram para estar assim, em contextos distintos. Então, por exemplo, se a gente vai fazer colagem com papel, a gente pode pegar, sei lá, um papel de presente, um papel de revista, alguma coisa que a gente escreveu, querer bordar junto, querer fazer um mix, assim, né? Aproximar elementos distintos. E é uma técnica muito acessível. Então, assim, Carlos, que ainda não tinha separado aquela hora, né? Os materiais, assim. Eu acredito muito que a colagem dá para a gente fazer com o que a gente tem em casa. Então, se você vai falar, não tem imagem, né? Se você tiver alguma folha, algum lugar para desenhar, o próprio desenho, né, o lápis, a caneta, ele pode vir para o rasgo. E a gente vai refazer, né? Acho que é um refazimento da própria existência. E o que a gente está falando do Belchior no início, e que tem super a ver com essa, né, visceralidade, assim, da gente estar bem à flor da pele, né, nos rasgando e refazendo o tempo inteiro, que é isso, né? A gente precisa rasgar alguma coisa para dar vida em algo novo. Por mais que a temática, assim, né, a gente fala colagem, vem muito da cola, né, vem muito do grude, vem muito do pregar, não tem colagem se não tiver corte.
senão a imagem está inteira ali, né? Então, assim, você vai mudar o quê se não rasga, né? Eu acho que essa poética pode nos remeter novamente ao Belchior, né? Se a gente está aqui emergindo e já escutamos algumas canções dele, o que a gente ensina, né? Ou melhor, o que a gente aprende, né? Com esse que rasgue a cara de vocês, assim, né? Como é que é estar nesse eterno rasgar para fazer de novo, para tentar, né? O passado nunca mais, né? O que é estar presente, assim, fazer diferente? Então, pensando um pouco nisso, eu até tenho aqui uma pasta com algumas colagens, eu vou mostrar para o pessoal que ainda, enfim, não fez colagem. Por exemplo, isso aqui é uma colagem analógica, né? Ou manual. E aí pode estar um caráter super surreal, assim, você fala, né? Que caráter do sonho é esse, né? Que bagunça. Por exemplo, não sei se alguém aqui já estudou movimentos artísticos, assim, porque às vezes é mais para quem está dentro da arte, às vezes mais associável, né? Mas quando começa o surrealismo, né, que a própria palavra assim, surreal, né, você fala, meu Deus, é coisa de outro mundo, começa a trazer isso para a arte, começa a ter muita colagem, porque a colagem você pega o negócio, você muda de perspectiva, né? Igual aquela, tem uma colagem, peraí que eu vou pegar aquela colagem, que aqui é tipo um pedaço do meu corpo e aí tá saindo do jornal. E aí tá aqui numa cápsula assim, de vidro, assim. Você fala, meu Deus, né? É bem uma imagem, você fala, que trem doido, né? Mais ou menos assim. Você muda de perspectiva. Então, a colagem é muito para a gente pensar também como fazer algo diferente com o que já está posto, com objetos do cotidiano. E aí, isso é... Como que a gente pode se refazer, né? Como que está, assim, colocado já para gente. E acho que nesse momento contemporâneo, que a gente está em casa, que às vezes a gente não tem, tipo assim, material, a gente está precisando de economizar, o que eu posso fazer com o que tem em casa, né? Como expressar? Porque a gente está sentindo as coisas, né? A gente, enfim, sente as emoções toda hora, né? E como dar conta disso, assim? Acho que talvez seja um pouco da gente pensar Belchior nesse ponto, de identificação, né? A gente percebe que a pessoa sente, a gente percebe que a pessoa é gente como a gente, né? Que a gente tá ali, pô, tipo, é isso, né? Parece que dá um suporte quando a gente vê que as pessoas enfrentam problemas semelhantes desde que existem humanos nessa terra. E aí a questão é como dar conta, sabe? E aí, assim, tô aqui com umas outras colagens que tem aqui na minha pasta, e a gente pode pensar que às vezes, deixa eu trazer uma que tem um escrito. Porque às vezes o que pode dar um norte, dar um sul, dar uma direção é a palavra. Então, se para vocês às vezes é melhor expressar com a palavra, sabe? Vamos na palavra. Aqui tem um que é assim, virou um poema colagem, que é: penas pesam mais que elas mesmas. Dó, ó penas, empeno. Então, assim, a partir de uma palavra penas virou um poema. E às vezes é isso, às vezes a gente quer expressar pela voz. E aí a colagem, ela ajuda nesse ponto da gente conseguir também canalizar, né? Da gente ser canal. E aí, bom, para a gente começar a esquentar os tambores e começar a experimentar esse mundo, que é experimentação, colagem é tipo experimentação, gente. A gente está aqui para divertir, sabe? Tem uma parte que eu gosto da poética que fala muito isso, assim, quando a gente rasga o papel, né, uma predisposição da gente também se rasgar. Porque às vezes a gente tem dó, né? Tipo assim, nossa, essa imagem, que lindo essa imagem. Peraí, né? Acabou, sabe? Acabou, assim. O que é a gente também aqui, né? Assim, num descuido, a vida se vai, né? E às vezes as imagens mais bonitas que você fala, meu Deus, quero usar essa imagem. Você nunca vai usar essa imagem, sabe? Então, assim, tenha carinho com toda imagem, sabe? De qualquer lugar. É um exercício muito do cuidado do olhar, assim. E, bom, vocês têm alguma pergunta? Eu empolgo, vou falando, assim, não sei, ficou entendido, ou eu tô falando muita viagem. Como é que tá, Isa? Você tá aí? Como é que tá palpável?
Tá tranquilo. Eu já tenho, assim, uma familiaridade com a colagem. Suas colagens são muito lindas, inclusive. Mas eu tenho uma certa dificuldade com a colagem também. Eu tenho descoberto outros caminhos que a gente pode usar de recortes, né? Recortes de palavra, igual você trouxe, recortes de textos, poesias que já estão no mundo, mas aí a gente tem que tomar cuidado com a apropriação, né? Falando dos textos. Mas é uma viagem legal. Eu também tenho pensado assim na possibilidade de recortar trabalhos prontos e montar trabalhos novos, né? Eu até mostrei mais cedo os recortes que eu tô aqui, são trabalhos que deram errado, mas que eu rasguei e falei assim, vai servir para montar outro trabalho. E aí eles estão assim, ó. Olha, é de pintura? Foi de pintura que você fez? Isso, são de acrílica, tinta acrílica, e foram, assim, papéis que meio que, entre aspas, eu desperdicei, sabe? E aí eu rasguei tudo e falei, eu vou guardar porque depois eu vou montar um trabalho novo com eles. Sim. E aí eu deixei, assim, oportunidade surgiu hoje. Eu sinto que eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço de algum lugar? Não sei. Você é de onde? Eu sou de BH. Sou de BH, da UFMG. Alguma oficina nessas virtuais, desse mundo de colagem? Olha, eu faço umas oficinas no Arena, você conhece? Não. Você já participou de alguma atividade do Museu no MAN de São Paulo? Ao vivo? Online? Do MAN, eu acho que não. Eu participei uma de São Paulo, até de colagem também, só que foi, acho que do Oswald Cultural, uma coisa assim. Não. É de São Paulo também esse espaço. Então, acho que são impressões, né? A gente tem essas impressões por esses mundos. E eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a sua dificuldade com a colagem? Bom, nessa colagem, assim, mais quando a gente vai separando os elementos e colocando eles, assim, no papel, eu fico muito pensativa, assim, com a conversa entre eles, sabe? Mesmo que possa ser, né, um efeito proposital, né, mais surreal, meio dadaísta, assim, das coisas estarem ali, mas elas não terem uma conexão, mas eu acho que vem muito do trabalho que eu faço, assim, que eu sigo, das coisas terem que conversar de alguma forma, nem que seja para mim, sabe, na minha cabeça. Mas aí eu fico mais com esse receio, assim, sabe, na colagem. Mas eu acho que também é muito por causa dos recortes, assim, que eu tenho. Às vezes eu falo assim, isso aqui não gosto. Ou então eu falo assim, eu queria um recorte de uma imagem tal e não tenho ela. É mais desse lugar, mas aí eu penso nessa solução assim, eu desenho, pinto, faço a figura e junto ela ali com os elementos que eu tenho. A gente vai criando soluções, né, para esses problemas que a gente mesmo cria, né? Porque às vezes, com um pouco de recorte, de imagem, figuras que a gente consegue construir algo muito legal. Mas no momento a gente não enxerga, né? Aí eu tenho até feito esse exercício que algumas colegas colagistas fazem, que é você recorta, tira um dia só para fazer recortes. E aí você vai guardando, né? Um saquinho de recortes de figuras humanas, de palavras, de letras, de paisagens. E aí, quando você parar mesmo para produzir, né? Para montar, compor a imagem, você já tem tudo ali certinho. E você só vai buscando uma conversa, assim, que te agrade, assim, né? Chegar a um resultado legal. Sim. Às vezes é isso, né? Tem dia que a gente tá mais com essa vontade de rasgar, né? De fazer contorno, às vezes, com a tesoura. E, poxa, Marlon, até a próxima. Boa noite. E acho que colagem é sempre... Ops, Jamie? Acho que
sempre a gente tá nesse movimento, assim, né? De, às vezes, existem muitos processos criativos da gente começar a colagem. E aqui, para quem ainda não... Não, é porque acho que seu microfone ligou. E aí você falou tchau. E aqui eu quero sugerir algumas formas, assim, da gente pensar uma colagem, porque às vezes é isso, assim, tipo, a gente às vezes não teve uma oportunidade de falar, nossa, como é que tem esse efeito, né? É rasgo com o quê? Com a mão, é rasgo com a tesoura, é rasgo do verso. Então, todo mundo está com os materiais aí, quem está disposto a colar? O Tomás e Leite já estão ali cortando, ó, desde terça-feira, né? Então já estão com vários fragmentos, né? Agora, quem está com revista e quiser procurar, o primeiro ponto, assim, acho, do processo da colagem, exatamente, sinta-se sempre à vontade para contribuir aqui, já nesse momento, né? Já está nesse movimento da colagem, é a gente fazer tipo assim, uma busca, né? O que tem a ver? O que isso me trouxe, né? Às vezes é uma sensação pela cor, né? Pela captação da imagem, ou o que a gente está vivenciando, né? Porque eu acho que é sempre legal a gente escutar o que as imagens têm a nos dizer. E para isso é importante também a gente soltar, né? Então, assim, sabe, às vezes é isso, assim, sabe? Te convido para soltar mais isso, sabe? Não ficar muito preocupada no processo, o que isso tem a ver. Depois, aí você fala, nossa, mas não tem nada a ver. Será que minha vida não está tendo nada a ver, né? Assim, acho que talvez essa leitura pode vir depois. É importante a gente soltar, assim, né? Porque se tem uma coisa prendendo, a gente preocupando, o processo dá uma perdida, né? Assim, eu às vezes sinto isso, assim, que existem muitas formas, assim. Eu não sei como é que é o pessoal que às vezes está na música, né? Que é um outro, né? Uma outra colocação de processo criativo, mas a gente tá sempre diferente, né? Assim, acho que quando a gente está no fluxo, as coisas fluem muito bem. E para a gente estar no fluxo é soltar, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco assim, sobre como a gente pode ter alguns efeitos e aí a gente faz um exercício de soltura, beleza? Então, por exemplo, a gente pode ter um corte dessa forma, né, que é com a margem branca do papel, assim, que você vai pegar, rasgar, o que você puxa vai deixar o branco embaixo. Então, assim, se você quer o branco do outro lado, puxa diferente, porque tem uma diferença do acabamento assim, por exemplo, com ele assim, né? O branco vai ficar no que você puxa e vai dar essa película, né, da imagem. A gente pode escolher fazer contorno, né? Se a gente vê, sei lá, aqui Mona Lisa. Ops. Por exemplo, tá ali Mona Lisa no quadro, né? A gente pode fazer o contorno assim, ou fazer o contorno do próprio corpo. E quando a gente escolhe, por exemplo, contornar uma imagem, deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui para fazer isso. A gente vai ter, por exemplo, outras formas, né? Ao invés de deixar uma geometrização. E o interessante também é quando a gente vai cortar e ver o que está no verso. Você tem essa também, Isa, de olhar o que fica no verso? Porque às vezes você pegou uma imagem e você fala, nossa, muito legal. Mas aí você vai olhar o verso. Cadê? Aqui. Tem uma outra estampa, né? Tem um outro recorte, assim, que pode ser interessante. Hoje, amanhã, muita gente vai resolver o Natal. Oi, Heloísa, boa noite. Oi, boa noite. A gente está aqui começando a nossa oficina de colagem analógica. Você já fez? Pois é. O Tomás que me mandou esse link, eu entrei e estou amando. Ai, que bom! Sinta-se à vontade, então. Se você tiver com materiais aí de papel para fazer a nossa colagem. Foi o Tadeu que sugeriu fazer no computador? Foi, né? Como? É porque, assim, se você quiser fazer, tiver papel e quiser fazer, pode fazer conosco aqui. Agora, eu entendi por que você comprou esse carro velho. Eu não estou nem em casa, não. Estou na casa dos outros. Poxa. E é legal. Mas eu vou aprendendo. Isso. Aprende e depois aplica, né? Sempre aplicável. Sempre, né? Trocável também.
E, bom, então, assim, nesse primeiro momento, são esses tipos de cortes, assim, como é que a gente consegue fazer? E uma coisa muito legal é que a gente pode pegar, tipo, uma imagem qualquer, assim, e criar, sei lá, cortes sinuosos, que podem dar outra vida para o recorte. Tipo assim, tadã, sei lá, peguei um assim, essa luz, aprendendo a mostrar as coisas no som. Como que a gente pode criar, fazer os nossos recortes, né? Uma coisa interessante que Isa mencionou, que é sobre apropriação. O que acontece? Colagem é apropriação, né? Por si só, você está usando coisas aí da vida, né? Você está usando imagens, você pode usar folhas. Inclusive, eu tô super... Essa aqui eu bordei, né? Tá aqui, vigas. A gente pode pregar folhas, a gente pode pregar botão, e às vezes pregar não só com a costura, né? Bota uma durepox, uma cola quente ali e vira isso. Agora, quando tem imagens de pessoas ou fotografias que não estão no direito autoral, por exemplo, se você coloca ela muito inteira, isso pode ser problemático se você vai comercializar a peça. Porque para um objeto que vai ser de exercício criativo, tudo é sempre bem-vindo. Agora, a gente que está assim, no percurso de aprofundar a técnica, de pensar em como ensinar, em como, né, em como isso pode habitar outros lugares, é sempre importante estar atento a isso, né? E, tipo, o que a lei fala sobre isso é que, tipo, se tiver fragmento do fragmento do fragmento, né, assim, isso não é considerado contra a lei, por exemplo, né? Então, assim, vai da ética e da escolha de cada profissional, o que está disposto a enfrentar, o que está disposto a fazer, né? Qual material que tem. E, bom, é um pouco essas questões, assim, né? São sempre, são sempre questões que a gente vai aprofundando nas reflexões. E aí, o meu exercício de soltura, Pedro, vou precisar de você. Você tá por aí? Cadê Pedro? Sumiu. Acho que talvez ele não esteja aqui nesse momento. É você! Para tocar uma música pra gente. Ah, tá. Você tá? Peraí. Exatamente. Aí distraído. Então, mas só vou falar uma coisa antes, peraí. A gente vai ter o tempo da música para a gente montar uma composição solta, assim, ó. Tá, exercício de a gente pegar os fragmentos que a gente tem, que a gente já rasgou com a mão, Tadeu que tá no computador, pensa alguma imagem, e o que essa música vai soltar na gente, assim. E aí, uma coisa importante. Geralmente a gente vai ter os recortes da colagem, né? Não é uma dualidade de cortar e colar. Antes da gente botar o grude, vai ter um momento de encontro das imagens, né? Esse entre, que você vai poder falar, nossa, aqui não, sei lá, faz um mix meio DJ, assim, na pista de colagem, e escolhe colar. Uma alternativa legal, se a pessoa não tiver cola ou não quiser colar, porque a colagem você pode fazer uma foto e a própria foto vai juntar essa composição, é fazer uma foto com o celular. Isso também ajuda, depois que a gente montar, se a gente vai demorar um tempo para colar, depois ir acompanhando, assim, para ver se funcionou, como é que estava a peça e tal. Então, Pedro, você pode tocar uma música do Belchior e a gente vai ter esse tempo para fazer uma composição aí super... Vamos ver o que a gente faz. Quem topa? Beleza. Posso começar? Pode. Então, vou tocar uma música do Belchior que talvez poucos conheçam, não é das muitas populares. Talvez vocês conheçam o Pequeno Mapa do Tempo. Eu tenho medo está por fora, o medo anda por dentro do meu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão, apertar o botão
Cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. Medo, 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 medo. Eu tenho medo de Belo Horizonte, eu tenho medo de Minas Gerais, eu tenho medo de Natal, Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás, eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém do Pará, eu tenho medo Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo, eu tenho medo de você e de Guará. Eu tenho medo Rio, Porto Alegre, Recife. Eu tenho medo Paraíba, medo Paranapá. Eu tenho medo Estrela do Norte, paixão, morte, a certeza, medo Fortaleza, medo Ceará. Eu tenho medo Estrela do Norte, paixão, morte, a certeza, medo Fortaleza, medo Ceará. Medo, 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 medo. Eu tenho medo, já aconteceu. Eu tenho medo, ainda está por vir. Morre o meu medo, isto não é segredo. Eu mando buscar outro lá no Piauí. Medo, meu boi morreu, será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. Medo, meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. É isso. Aê, Pedro! Toca Faroeste Caboclo aí pra gente. Ô, Beren, eu só ia Chico sugerir de deixar também deixar o Jamie mandar uma também, aí depois do Jamie a gente vai. Pode ser? Combinado, Manda uma aí, Jamie. combinado. Eu? Ai, meu Deus, vocês estão me ouvindo? Eu não sei o que tocar de verdade. Eu vou tocar uma música que eu gosto bastante do aqui, ó. Pessoal, eu não faço ideia de onde vocês são de verdade, mas, enfim, eu acho que eu não me apresentei a minha cidade. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Eu não faço ideia. Eu sou de Sobral. Te ouvindo. Não sei se você viu aqui o nosso sinal aqui visual, mas a gente está te escutando. Sim, beleza. Show de bola. É a cidade do Belchior, inclusive. Então, ai, meu Deus, inclusive tudo virou ele aqui na cidade. Tem um bairro Belchior, tem os ônibus, que é o Einstein e o Belchior, essas coisas, né? O Einstein também é muito conhecido aqui porque a teoria da relatividade foi comprovada na cidade de Sobral, né? Aí, isso foi um eclipse em 1919. Enfim, é uma história que todo sobralense sabe. Mas vamos embora. Meu Deus, agora eu tô nervoso. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais do seu segredo, a sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada,
molhado de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira. Minha avó reclama, é hora do almoço. É, moço. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, que nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Coisa parecida, ou coisa parecida, parecida. E aí vai embora. E pessoal, é isso aí. Não sei se deu para ouvir alguma coisa, mas tentei aqui, né? Que voz doce, Jay. Obrigado. Ai, pessoal, muito obrigado, de coração. E você tá fazendo colagem daí ou não? Conta pra gente. Eu tô fazendo as colagens das músicas aqui, mas eu acho que não vai dar bom, não. Ai, mas estamos tentando. É porque eu tô muito cansado. Aí eu acho que a criatividade foi embora. Mas, enfim. Mas se vocês quiserem, eu posso tocar alguma coisa depois disso, com essas músicas de bandas. Enfim. Sim, sinta-se à vontade. Assim, eu vou só fazer um review aqui para saber como é que o pessoal tá colando, assim. Porque, ó, eu tô colando corte, tá saindo desse jeito, assim. E como é que tá a Isa, Tomás, Tadeu, que tá no digital? Compartilha sua tela. Carlos. Quem mais tá colando aí? Eu estou colando, copiando, aprendendo o que vocês estão fazendo, tá? Também estou colando. É, né? Peraí que tem alguém. Leide tá mostrando ali, mas Tadeu vai repartir. Ah! Olha isso! Tadeu, foi só só isso aqui que você mostrou assim? Tá. É porque. Tadeu fez só aquela propaganda da Jequiti que aparece e some. Só inserção. É porque eu não sei mexer direito nesse negócio. É, você só tirou rápido. Ó, aí ainda tá preto. Ah, faltou. Ó, e essas imagens, você pegou no banco de dados? Como é que foi? Tá no mundo. É do Google. Tudo do Google. Entendi. Mas eu não terminei ainda, não. Tô pra terminar. Esse primeiro momento é pra gente soltar, assim, sabe? Tipo, às vezes dá um medinho, né? Tipo, pedir pra tocar Faroeste Caboclo pra ter mais tempo. E, Tomás, eu não vi a sua aí da Lady. Mas para ser uma decisão, a gente fala assim, peraí, sabe? Olha, Brasil, made in Brasil. Todo mundo aqui made in Brasil, amém. Eu tô fazendo aqui, ó. Cadê? Eita. Deixa eu colocar um pin Eu aqui. fiz esse coraçãozinho aqui. Cadê, caramba? Esse coraçãozinho aqui. Aí eu busquei umas paradas meio brasileiras, né? Sim. Aí eu botei aqui uns desenhos infantis que eu tinha pegado numa revista. Aí que duas coisas genuinamente brasileiras, né? Genuinamente presentes do cotidiano brasileiro, religiosidade e colheita, né, de frutas. Aí tô montando aqui. Perfeito. E cadê o da Lady? Que aquela hora ela mostrou e eu não vi. Vai mostrar agora. Aqui, ó. Eu tô pensando muita coisa
da América Latina, o planeta, o corpo em movimento, a cidade, a natureza, algo assim. Perfeito. O corpo, lembrou aquele dia, né? O corpo é cidade, né? Será que a gente está sempre assim? Não? Queria sair pra rua, assim. Esse diálogo aí. Ai. Esse diálogo aí, Berê. E uma coisa que eu pensei, tipo assim, se vocês quiserem continuar essa colagem, ou deixar ela aí depois, ou servir como se fosse um start mesmo, né? Que eu pensei, porque né, desde o início eu trouxe a Paulo Seco, foi temática do convite, por exemplo. Carlos tinha pegado o violão para tocar, né? E Jamie também estão dispostos. Se vocês tocam isso, de pensar a música, talvez a gente precisa escutar ela, sei lá, umas 3 vezes, e aí cada um podia tocar uma versão, da gente pensar a paisagem narrativa, aí desse jeito já vai ter um mote tarará, né? Porque isso foi uou, e aí a gente pensar qual que é essa imagem, o que ela nos traz, e a partir dessa música a gente compôs a colagem. O que vocês acham? Isa tá ok. Tadeu também. Tomás, o que você acha dessa, assim, da gente escutar? Eu não sei se Carlos, Jamie e Pedro tocam a Paulo Seco. Porque aí podia cada um tocar a mesma. Aê, Pedro sabe. Não sabe, poxa. Bora! Gente, ela é super fácil. Ela é muito tranquila. É isso, aprende. Consegue. É isso. Porque aí ela é muito narrativa, né? Então, a gente pensar como se Belchior estivesse conversando com a gente, assim, e o que isso vem na nossa mente? E Carlos toca, e tem gente. Aí vai ser uma outra colagem. Se vocês quiserem colocar por cima dessa, né, recortar o que já fizeram e fazer outra, fica a critério de vocês. A proposição é a gente pensar agora, com essa letra, o que isso nos vem. E aí vai ser importante a gente escutar algumas vezes. Às vezes partilhar, Tomás, não sei, a letra no chat. Será que vai toda? Eu posso fazer isso. Vocês podem tentar aí ver o que acontece. Vamos ver, copiei. Acho que não vai, é grande, mas eu posso fazer em frente. Olha. Ô, gente, olha aqui. Pera. Ai, caralho. Eita. Dá pra ver? Que é o homem vitruviano? Que vestido. Bobinho. É isso, né? São essas brincadeiras que a gente consegue fazer, né? E é muito engraçado, né? Quando a gente bota cômica uma imagem séria ou vice-versa, né? Aí viu? Uma revista já é mais criativa. Pronto, a letra tá aqui. E sabe uma coisa que eu queria comentar antes? Que as duas últimas músicas que a gente escutou falam muito sobre medo, né? A Hora do Almoço, que Jamie tocou. E qual que é? O Pedro falou que era menos conhecida aquela que ele cantou, né? E fala sobre isso, né? E não sei vocês, o que vocês têm sentido assim, com essa pandemia? Mas eu acho que medo é uma emoção muito recorrente, né? Tipo assim, em muitos aspectos. E quais eram, sei lá, né, os medos da época de Belchior, né? Quais são os nossos, assim, que não estão só atrelados à pandemia, né? Já existiam outros, né? Isso vai encadeando, né, novos, ou revivendo alguns que não foram
resolvidos, né? Ô, Carlos, você quer começar a tocar? Posso começar? Perfeito. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim, falando pensas, esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente e esperando. Tenho 25 anos de sono e de sangue e de América. Força desse sim, sim, falando pensas, esse desespero é moda em 76. Eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Quero que esse canto todo feito faca corte a carne de você. Aí, Carlos, arrasou. Quem mais canta essa música pra gente ver se a gente faz uma rodada de A Pau Seco? James canta? Ah, Pedro ia perder! Isso, olha isso! Laboratório experimental, é isso que a gente tem. Sintam-se à vontade, quem quiser cantar agora. O Jimmy ia cantar aí, eu acho.
também, né? Eu posso cantar também, tentar. Vai, Pedro, pode ir. Pô, Quero ouvir. show de bola. Vou ir lendo aqui a cifra aqui. Dá para ouvir o violão? Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho, de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76 e que eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Muito bom, Mas que isso? muito bom. Foi o que eu consegui aprender. Eu não conhecia essa música, não. Acabei de conhecer. Mas ela é maravilhosa, adorei. É engraçado que é como você escutar aquela... É como você escutar a música do replay no Spotify várias vezes, só que as vozes são outras, né? Tipo isso, né? E são versões, né? Assim, sei lá, quando a gente pensa numa música cantada por vários artistas, e cada uma tem, né, o tom, né, do artista, assim, né? A característica, a essência. E acho que isso é importante a gente mencionar que, né, tipo, às vezes um caminho é uma linguagem, né? A própria música é a mesma, mas a vivência, né, a voz, o tom, o estilo é diferente. Jamie, tá no script aí também? Como é que tá? E como é que tá quem tá fazendo colagem aí? Isa já prendeu o cabelo. Você tá ali concentradíssima. Tá indo? Oi, pessoal. Tá indo, tô aqui mexendo com os recortes. Gente, é pra ser eu não sei, de verdade, eu não ouvi. Sim, Jamie, você canta Paulo Seco? É que a gente tá falando, né? Ah, Helena também levantou a mão. Ai. O negócio bateu no meu óculos. Continua, perdão. Não, é que a gente tá, né? Vou falar novamente aqui, valendo pro Heleno que voltou, né? Acho que deve ter passeado com o cachorrito. E a gente está fazendo uma colagem agora com a imagem narrativa de A Paulo Seco, né? Então, quais são esses elementos que a gente pode compor?
E aí, o Carlos cantou, o Pedro cantou, e aí se você, Jamie, tiver Sim. disponível... Vamos lá, vou tentar. Acho que deve estar mó barulho aí, porque o fone não está tão bem colocado, mas vamos lá. Eu não sei se vai ficar tão legal, mas... Ah, meu Deus, estou tentando colocar o fone para vocês conseguirem ouvir o violão também, mas... Enfim, vamos lá. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de braços abertos, esqueci, direi, amiga, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul, por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 73. Eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. E aí vai, né? Arrasou, Muito Jamie. bom também. Agora, mas vai dar certo. Tom de timbre da voz de vocês, Pedro, James, é incrível. Obrigado, pessoal, de coração. Eu não sei receber elogio. Eu não sei como responder elogio. Mas obrigado, ó, de coração. Ô, Jamie, depois você manda uma autoral sua aí, velho, que eu sei que você tem, eu já vi live sua, tocando autoral, então, o convite aí. Aos demais também, né? Carlos, o próprio Pedro também, que eu sei que também tem autoral. Mas você diz agora ou depois? Berê, você que manda aí, Berê, agora, depois? Não mando nada não, só. Eu tô aqui ainda compondo, tipo assim, acho que é até legal se alguém também quiser mostrar os recortes. Eu achei uma estrada, né, amigo, né, por onde andamos, aí eu achei essa mão, assim, e aí tinha esse maracujá cortado. Eu tô numa vibe amarela, assim, essa música me veio amarela, me veio cor, então é isso, assim, aí eu separei esse outro pedaço, uma moldura amarela, e esse corte, assim, achei isso meio navalha, meio, né, assim, a gente vai abstraindo as formas também, né, como que a gente pode começar a enxergar isso. Então, o que eu tenho aqui não é uma carne, né, que essa faca corte a carne de vocês, mas é o maracujá cortado, né, se a fruta é uma carne, não sei, assim, né, tem gente que fala a polpa e, enfim, né, também é vida, e tô viajando nessa ideia, sabe? Então, se a pessoa também quiser trazer outras canções, a gente vai também seguindo para outros caminhos a colagem, né? Eu acho que é entender como é que vocês estão também, quem está compondo aí, como é que tá, como é que, por que caminho andam. Vai, galera, eu quero muito ouvir vocês. Por favor. Posso tocar uma autoral, então? Pode? Manda brasa. Tá, então, eu devo errar um cadinho aqui, porque eu toco melhor a música dos outros do que as minhas. Não sei como.
Mas o nome dessa música é 2020.